Fala galera, beleza? Caminhar aqui mais uma vez, estamos de volta. E aí, como é que vocês estão, tio? Como é que tá a quarentena? E aí, tudo bom? Então, vou começar aqui fazendo um tutorial explicando pra vocês como a gente utiliza as ferramentas do Adobe Photoshop para fazer um desenho, um cartoon, ou seja lá o que você quiser fazer. E na real é bem simples e eu quero trazer pra vocês aqui passo a passo e espero que vocês entendam. É a primeira vez minha gravando um tutorial, então não esperem que eu explique direitinho, ou eu espero que vocês entendam, mas se vocês gostarem eu trago mais vídeos assim, explicando e trazendo outros tipos de desenho, vocês escolhem e eu vou tentar aqui explicar e vamos ver o que é que vai sair. E é isso, hoje eu vou desenhar o fim, esse desenho aqui maravilhoso, que é do amigo meu, na real, eu peguei o esboço dele. E vou utilizar. Aqui no canto, ó, já começar explicando. Se você clicar nesse olhinho, você apaga. Quer dizer, apaga não, oculta. E aparece o desenho de novo quando você clica, tá ligado? Mais ou menos isso. Se você clicar ali no cantinho, onde eu acabei de clicar, você cria uma nova camada, tá ligado? Tipo, ali embaixo, no bagulho da Leia. E é mais ou menos isso. Então, eu vou começar aqui explicando pra vocês o seguinte. Sempre que forem começar a fazer um desenho, utilizem esboço, porque é bem bacana. Caso você não tenha uma referência assim em imagem, faça um esboço caso você tenha um conhecimento, mas caso não tenha, não recomendo. Ou melhor, recomendo que tenham sim. Vão lá e procurem aprender, porque se vocês quiserem fazer arte digital, vocês têm que aprender o básico. Se clicar aqui no cantinho, vocês excluem e vamos lá. Então, botando aqui o desenho de volta para vocês verem, e hoje a gente vai fazer esse fim. Como eu tava falando, essa arte aqui eu peguei de um amigo meu, ele fez um desenho parecido e eu readaptei no meu estilo e vou trazer aqui para vocês. Então, primeira coisa que vocês precisam saber é que isso é uma camada e isso é opacidade. Quando você aumenta e diminui, ele vai ficando mais opaco, vai sumindo. Então se eu botar no 0, ele some, entende? É mais ou menos isso. Se eu botar no 100, ele fica no máximo. Então, aqui no cantinho eu crio uma camada nova. E quando eu crio a camada nova, eu vou redesenhar por cima da line art. Isso eu acho que a maioria do pessoal que tá aqui já deve saber como é que a gente faz. Então vai ser mais ou menos isso que a gente vai fazer de início assim do desenho, o básico. E vamos fazer aqui. Então, para começar a gente vai escolher o pincel. Para você que está no mouse ou na mesa, não sei. Se está no mouse, escolhe esse. Eu recomendo esse, porque ele não tem pressão. Está na mesa esse de baixo aqui. Mas eu recomendo esse para quem usa o mouse, porque ele é bem melhor, entende? Tipo, é bacana, entende? De usar. O bagulho é que se eu for mostrar para vocês não vai dar para ver, porque eu tô com a pressão ativa. Então, independente do que eu faça, vai ficar com pressão, sabe? Tipo, mais ou menos isso. Então, não compensa muito eu tá utilizando esse, sabe? Mas pra você que tá usando o mouse, eu acho melhor por causa da borda arredondada. Eu acho que fica mais bonitinho, sabe? No desenho e tal. Então, é mais ou menos isso. Se você usar mesa, usa esse outro de baixo aí que eu recomendei, que eu acho que ele é melhor. E é mais ou menos isso. Em questão de tamanho, eu acho que vocês deviam usar uns 17, 20 por aí, é um tamanho bom. Eu gosto de deixar minhas lines meio grandes, sabe? Então se você curtir uma line pequena, melhor. Então, você vem aqui no canto e vem nesse bagulhinho de suavização pra começar. Isso vai ajudar vocês pra caralho. Tipo, quanto maior a suavização, melhor, na minha opinião. Por quê? O que é essa suavização, galera? Pra você que não sabe. Suavização é você ter uma precisão maior quando tá... Peraí, deixa eu dar um zoom. É uma precisão maior quando tá fazendo o traço. Tipo, tá vendo essa bolinha rosa ao redor? Sempre... Deixa eu aumentar, peraí. Ok. Tá vendo que não risca quando eu tô passando? Ela só risca quando chega na extremidade rosa. Então, independente do que eu faça no meio, se não chegar na borda, não risca, entende? Então, eu posso ir controlando a partir disso. Vou para um lado, para o outro e tal. E ele dá muito mais pressão nos traços, deixa eles muito mais retos. Eu acho que isso é muito bom, tá ligado? Quando vocês forem fazer o desenho de vocês e tal. Se o de vocês não estiver aparecendo, vocês clicam nessa caixinha do pincel e vem suavidade e marca a caixinha, porque aí vai dar certo. E caso ainda não esteja aparecendo o bagulhinho rosa ao redor,
vocês vão aqui na ferramenta e clica na primeira caixinha e ativa ela, que aí vai ativar. Estão vendo? Tem um pouco de delay, mas é mais ou menos isso. Então, eu gosto de usar aqui na casa dos 20, é o que eu mais curto usar. E eu vou começar aqui a fazer a line art, mais ou menos. Caso você queira o X alta forma, tem essa ferramenta aqui, que ela é bem parecida com o do Illustrator. Porém eu não recomendo não, na real. Eu não acho muito fácil de usar, não acho tão fácil na real. E eu acho essa bem mais fácil que eu tô explicando aqui. Então é mais ou menos isso que vocês estão vendo. Tipo, caso você queira excluir, tá ligado? Tipo, a linha é só apertar Ctrl Z e Ctrl Shift Z para ela voltar. E mais ou menos isso, sabe? Para dar esse zoom aqui que eu tô dando na imagem e para arrastar, o zoom você clica Ctrl espaço e mexe para esquerda ou para direita para dar um zoom, que ele ajuda. E para você mexer no desenho assim, você segura o espaço, que ele ativa a mãozinha, e aí você segura e arrasta com o botão direito do mouse ou pressionando a caneta na mesa. E é isso. E eu acho que eu vou dar uma acelerada aqui e vou fazer o esboço passo a passo, e quando eu terminar eu volto. E outra coisa que eu esqueci de dizer pra vocês caso vocês queiram girar o desenho de vocês e tal, que nem eu tô fazendo aqui agora, vocês utilizam a tecla R, vocês vão girar o desenho desse jeito que eu fiz. Eu esqueci de falar isso antes, então eu tô voltando aqui agora e tô falando pra vocês como fazer. Isso aqui vocês podem diminuir e aumentar a opacidade do pincel ou da borracha. Então, tipo, se a borracha de vocês estiver apagando pouco, vocês podem aumentar e diminuir a opacidade aqui ali em cima, que vai apagar direitinho e tal as extremidades que não estava apagando direito, mais ou menos isso. E quando você clica aqui nessa barrinha de dureza, você deixa mais duro ou mais fino. E o que é esse duro? Duro é mais ou menos quando tá grosso, né? O pincel, que ele apaga mais rápido. E quando tá mais fino, mais macio, ele tá desse jeito que eu acabei de mostrar pra vocês. Ele fica desse jeito assim, mais opaco e tal. Ele não apaga direito e risca mais fraco. Isso é mais utilizado para pintura realista e esse tipo de coisa.
Então, tô terminando de fazer aqui a perna do Bimo. E o que eu quero fazer? Eu vou fazer aqui a outra perna e tal. Porém, eu vou utilizar essa ferramenta de linha. Eu acho ela melhor. Eu faço a seleção. A seleção, tipo, eu venho aqui, contorno a área que eu quero. E aperto Ctrl T. E aí eu seguro o Ctrl e eu arrasto. Espera aí. Pera aí que eu fiz errado. Então, Ctrl T e aí eu ajeito, ó. Eu posso girar, mexer e tal, fazer o que eu quiser com o desenho. E eu posso virar horizontalmente também, clicando com o botão direito do mouse e tal. E distorcer, sabe? Tipo, deformar o desenho. Aí, ó, desse jeito assim, utilizando essa ferramenta. É muito interessante. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa perna, eu vou duplicar e colocar ela aqui. Pra eu poupar-me do trabalho de desenhar 2 vezes. Isso é muito bom, galera. Pra quem tem preguiça, que nem eu. Então vocês vêm na ferramenta de linha aqui. Aí vocês contornam. Pera aí. Vocês contornam direitinho. E dá um Ctrl T. Ou então vocês podem colocar só o V. Tipo, apertar V e segurar o Shift. Ou é o Ctrl, não sei, peraí. Não sei, vocês veem aí o de vocês qual é. Então, porque eu não sou bom em memorizar essas paradas. Então, aí você só arrasta, tá ligado? Segurando a ferramenta e duplica. É mais ou menos isso que você faz. É bem simples até. Aí eu achei a perninha meio feia, né? Tipo, pô, tá estranha. Então eu vou fazer de novo a seleção. E eu vou apertar Ctrl T e botar na ferramenta deformar. E aí eu posso ajustar, entende, a perna dele, deixar mais bonitinha e tal. Porque eu tava achando meio estranho, cara. Primo com a perna danificada. E deixa eu olhar aqui, acho que agora tá melhor. Isso. Aí eu só venho aqui e apago as partezinhas que ficou feia, diminuo o pincel, né? Pra apagar sem afetar, né, na line art. E aí eu só boto o pincel de volta. Quer dizer, o pincel não, o pincel. Eu tava com a borracha, galera. Caralho, eu não tô sabendo explicar, eu tô confuso. Ai, meu Deus, deixa eu voltar aqui. Então, galera, outra coisa que vocês podem fazer, por exemplo, se vocês apertarem a ferramenta T, vocês vão abrir a ferramenta de texto e nela vocês vão poder colocar palavras, né, no desenho de vocês ou frases, clicando com o botão direito do mouse, o botão esquerdo, na verdade. Qual é o direito? Não sei. Mano, eu sempre confundo, velho, esses bagulho. Então, aí você digita o que você quer. Por exemplo, eu quero love. Aí se eu clicar aqui na ferramentazinha de cor, eu posso alterar a cor dela, sabe? Tipo, ali em cima. Mas antes, selecionem a frase que vocês botaram, porque senão ele não vai mudar, entende? Então vocês têm que selecionar para depois alterar. Aí vocês apertam Ctrl T, como eu já ensinei, e aí aumenta e diminui a fonte e tal. E eu acho que fica muito bacana. Porém eu acho que eu vou botar amor. Acho que amor fica melhor. E aqui, se vocês forem aqui em cima, tenham as fontes do Photoshop já predefinidas. Essa que eu tô usando, ela não é predefinida, que eu baixei.
E caso vocês queiram baixar fontes, né, para usar no desenho de vocês, eu recomendo o site da Fonte, que ele tem várias fontes bacanas. E é lá onde eu baixo a maioria das fontes que eu tenho. Na verdade eu tenho poucas, então eu nem uso tanto assim. Eu uso mais essa que tá pré-definida, que eu uso na maioria dos meus vídeos. E é mais ou menos isso. E eu vou botar uma fonte aqui, deixa eu ver. Aquela indecisão, cara, são tantas. Acho que essa aqui fica boa, isso. Não, acho que eu vou deixar love mesmo, ficou mais bonitinho. Ou será que eu boto amor? Deixa eu ver. Pera aí, amor. Acho que amor ficou melhor. Então vai ficar amor. E é mais ou menos isso, na questão de texto e tal. Aí se vocês clicam com o pincel na ferramenta de texto, vocês podem transformar ele em objeto. Aquela caixinha que apareceu dizendo, você quer transformar a sua fonte em um desenho e tal. Aí vocês clicam em OK e vocês podem apagar e riscar com o pincel. E podem fazer esses efeitos assim e tal, na camada. Eu acho bacana, tipo, como se estivesse escorrendo, tá ligado? Muito top. E é mais ou menos isso, a questão aqui do pincel. E tô quase terminando o desenho, tô fazendo só o tracinho na bochecha dele, pra dar aquele ar de fofurice, né, que ele tá apaixonado, então é mais ou menos isso. Agora eu vou aqui em cima, vou clicar na ferramentazinha da borracha e vou colocar uma borracha macia pra apagar. E aí quando eu passar por cima ela vai apagando aos poucos o desenho e tal, a linha, pra ficar mais opaco, pra não ficar tão forte assim e ficar mais transparente na verdade, e acho que vai ficar melhor. E agora vamos lá, vamos começar a pintura, que é a parte principal. Então primeiramente a gente vai pegar a ferramenta de seleção e vai selecionar o fundo do desenho, que é tudo que não tem o personagem principal, é todo o lado de fora do desenho. Aí vocês vão vir aqui, botar uma cor aleatória que vocês quiserem, vão criar uma camada embaixo da camada da Line Art e apertar F2. No meu vai acontecer isso, no de vocês não vai. Por quê? Porque eu pré-defini para acontecer isso, então é uma configuração própria. E qual o benefício dessa ferramenta? Vocês criam uma camada nova aqui, ó. Aí vem, bota criar máscara de corte. E aí sempre, deixa eu mudar a cor aqui, pera aí. Sempre que você for riscar, não vai sair do desenho. Então isso vai ajudar muito na hora da pintura, para vocês que têm dificuldade e tal de fazer a pintura certinho e tal, ó. Não importa o que eu faça, ela não sai do desenho, e é mais ou menos isso. Agora eu vou ensinar para vocês como que faz. Deixa eu só excluir aqui e vamos lá. Primeiramente vocês vão fazer o que eu disse, selecionar o inverso, quer dizer, o inverso não, selecionar o fundo. E aí depois que vocês selecionarem o fundo, vocês vão em selecionar não, vão em janela, na real, janela. E aí vocês vão clicar em ações. E aqui nessa ferramenta, deixa eu só aumentar, ok? Nessa ferramenta vocês vão configurar uma ação. No caso a minha está configurada como color e eu vou criar uma nova aqui agora para vocês. Então vamos lá. Primeira coisa que vocês têm que fazer é criar uma pasta nova. Eu vou colocar o nome aqui de pintura, vai. Ok. Criar a pasta chamada pintura. Aí eu vou clicar nessa setinha, vou criar uma ação e eu vou configurar a tecla que eu quero. Eu quero no F2. Então a gente vai clicar aqui e começou a gravar. A partir desse momento ele está gravando tudo que eu fizer. Então façam exatamente o que eu fizer, beleza? Ok. Primeira coisa que vocês vão fazer. Ok, primeira coisa que vocês vão fazer vão selecionar, modificar e vocês vão em expansão. Aquele bagulho lá que eu ensinei. Aí vocês vão botar 2 pixels, que é o que eu gosto de usar, 2 pixels. Que fica bacana, ó. Vocês podem ver, fica mais pra dentro e tal. Vou colocar a ferramenta de seleção, varinha mágica, e selecionar o inverso. Porque ele inverteu a seleção. E aí, o que vocês podem fazer? Eu recomendo vocês usarem um gradiente.
Vocês clicam aqui no canto, ó, vai em básico e coloca o do meio, que é o que eu recomendo, esse gradiente aqui. Caso o Photoshop de vocês não seja assim, procure um gradiente mais similar, um que ele fique meio que apagando, sabe, quando vocês vão fazer. E a cor não importa, independente da cor, ele vai ser a cor que vocês escolher. E aí vocês vão fazendo isso, aí vão soltando o gradiente. Aí vocês não podem esquecer de colocar na camada de baixo da line, não a camada da line art, porque senão vocês vão perder a line art, beleza? Então vocês vão fazendo aqui zigue-zague para cima, para baixo e tal, para preencher todos os cantos e ficar definitivamente preenchido, não faltar nenhuma parte. E vocês vão voltar em ação e vão parar. E aí agora vocês criaram a ação. E o que vocês têm que fazer? Vocês só tem que fazer o que eu falei. Selecionar o contorno do desenho, né? Que é o que eu vou fazer agora. Ó. Selecionar o contorno do desenho. Aí beleza, selecionei aqui certinho. Como eu disse, não esqueçam de colocar todas as partes, senão vai ficar bugado. E aí a gente aperta F2 e plan. Porém eu coloquei na camada da line art, como vocês podem ver aqui, ó, eu errei, então eu vou apertar Ctrl Z até voltar tudo, e caso não esteja voltando de vocês, apertem Ctrl Z várias vezes até voltar. Aí vocês criam uma camada nova e botam embaixo da line art. Aí vocês vão apertar F2 novamente e vai pintar aqui, vai fazer a pintura. Mais ou menos isso, o básico do básico, galera. E esse é só o início. Se vocês apertarem Ctrl U, vai abrir essa ferramenta e vocês podem deixar mais claro ou mais escuro, entende? O desenho de vocês. E aí vocês podem começar a pôr cor e arriscar. Então agora eu vou selecionar o pincel aqui, vou colocar um pincel meio pequeno, meio grande e tal. Vou clicar aqui na camada, criar uma camada nova e vou apertar com o botão direito e criar máscara de corte para eu fazer aquele negócio lá que eu mostrei para vocês já, de riscar e não sair do desenho, não atravessar. E eu vou fazer aqui a pintura, então eu vou começar pelo cabelo, pelo Jake na real. E o que eu vou fazer? Vocês podem começar contornando o desenho de vocês. Eu recomendo esse método aqui, ele é bem mais simples. Tipo, se você está fazendo uma área muito grande, né? Então, vocês começam contornando todo o desenho. Não esqueçam de apagar, tipo, as partes que tá saltada, porque isso depois vai atrapalhar vocês, então façam isso agora. E aí o que vocês vão fazer? Vocês vão selecionar o inverso, como eu ensinei, e vão apertar F2. E ó, pintou já o fim inteiro. Eu tive bem pouco trabalho, então é mais ou menos isso aí. Depois eu só venho aqui e termino as partes que faltaram, que no caso é a mão, o braço dele, que eu consigo fazer de boa, utilizando a ferramenta mesmo normalmente e tal. E isso vocês podem fazer no resto do desenho inteiro, se vocês quiserem, tipo no rosto do fim. Vocês também podem fazer o que eu vou fazer agora, ó, que é selecionar tipo o rosto dele e tal. E aí o que vocês vão fazer? Vão em camada, quer dizer, selecionar. Aí vocês vão em modificar, vão em expansão e vão expandir 2 pixels. E aí o que vocês vão fazer? Vocês estão vendo, ó, que expandiu para dentro da line art. É só vocês criarem uma nova camada e arrastarem para baixo da que vocês criaram já, porque aí ela se torna uma camada de corte também. Aí é só vocês selecionarem a cor que vocês querem, cor de pele, que é mais ou menos essa tonalidade aqui e tal, e virem riscando com o brush bem grande mesmo, tipo passando rápido, entende? Que aí vocês vão pintar bem mais rápido o desenho de vocês. E é mais ou menos isso, ó. Se vocês virem, não fica as bordas brancas. E para tirar a seleção, vocês apertam Ctrl D, tá bom? Para tirar a seleção que vocês fizeram com a varinha mágica. Então, vocês podem fazer a mesma coisa no resto do desenho inteiro, até vocês terem toda a camada base
que é todas as cores base criadas, e vai ser mais ou menos isso que vocês vão fazer, e assim por diante. E agora eu vou fazer separado essa parte, porque vai ser de outra cor. E lembrem-se, sempre que forem fazer outra parte do desenho, criem uma camada nova e pintem nela, tá? Não esqueçam de criar uma camada nova para toda cor diferente que vocês forem botar, porque para mudar depois fica mais difícil e fica bem mais fácil de fazer desse jeito que eu tô explicando aqui. Então, terminei mais ou menos a pintura, coloquei todas as cores base, e o que eu vou fazer agora? Você vai apertar Ctrl U e aqui nessa caixinha de cima, a primeira, você vai mudando as tonalidades. A do meio deixa mais pro cinza e a de baixo ela deixa mais escuro ou claro, então mais pro preto ou pro branco, e a do meio deixa mais pro cinza. Então é mais ou menos isso. E agora, terminada a pintura, eu vou fazer a sombra do desenho. E como é que a gente vai fazer a sombra do desenho? A gente vai vir aqui, vai selecionar uma cor. Eu gosto de usar um roxo para fazer as cores e tal. Qualquer coisa eu posso mudar depois. E eu vou criar uma nova camada em cima de tudo e riscar tudo. Todo o desenho eu vou pintar. Eu prefiro fazer assim. Se você não quiser, você pode fazer de outro modo. Aí você vem aqui na camada e pode colocar os filtros de camada. Eu coloco multiplicar, é o recomendado para fazer a sombra. E se eu vim aqui e clicar em Ctrl U, eu posso mudar, deixar mais escuro ou mais claro, como eu estava falando para vocês. Então quanto mais para cá, mais escuro e tal. E eu quero colocar uma sombra bem escura no desenho para ver como é que fica. E agora o que eu vou fazer? Com a borracha eu vou apagando e com o pincel eu vou adicionando. Então, antes disso, espera aí, achei que ficou escuro demais. Ok. Então, agora sim. Agora eu posso vir e apagar. E aí eu vou adicionar a luz do desenho, porque é mais fácil adicionar a luz do que adicionar sombra. Então vocês vão colocando aos poucos a luz do desenho inteiro. É mais ou menos isso. Eu quero fazer a luz vindo mais ou menos do lado esquerdo. Então, e do centro. Então a luz ela vai vir do centro pro desenho. E vou fazer uma luz vindo da esquerda. Então vamos lá. Vou fazer mais ou menos aqui como seria. Espera aí. Aí com a borracha, não esqueçam, vocês vão apagando as partes que vocês sabem que tem iluminação e que vocês querem que seja iluminada. Eu vou apagar aqui a parte do arco-íris, que eu sei que ela vai ser clara. Então, aqui, para fazer a luz da sombra da boca, vocês têm que ter a seguinte ideia. Se a luz está vindo daqui, então ela não vai iluminar para cá. Ela vai iluminar para cá, porque a boca vai fazer uma sombra do lado esquerdo. Então a luz ela vai vir desse lado. E aí vai ter iluminação aqui. Vocês têm que ter essa noção. Caso vocês não saibam muito sobre iluminação, de onde está vindo a luz, eu recomendo um aplicativo chamado Pinterest. Para os que não falam inglês fluente, que nem eu. Tô brincando. Então, eu recomendo esse aplicativo chamado Pinterest, que ele tem várias coisas relacionadas a desenho e tal. Se você for pesquisar, você colocar pintura, luz e sombra e tal, sempre vai aparecer vários e vários exemplos de onde a luz está vindo, como utilizar a luz e a sombra e tal. E é mais ou menos isso. Pra eu apagar a língua ali do personagem, eu mudei o pincel, entenderam? Tipo, para deixar com esse tom mais esfumaçado, mais apagado, fazendo tipo um degradê. Eu mudei o pincel, coloquei um pincel mais macio e fui apagando aos pouquinhos para dar esse efeito na boca dele.
Outro detalhe também é que a luz ela sempre reflete, então mesmo que esteja vindo do lado esquerdo, ela vai refletir no canto direito também, com pouca força, não tipo, não tão forte como o lado esquerdo, mas ela vai ter efeito no lado direito também. Então isso é uma coisa que vocês também vão aprender com o tempo, conhecimento sobre iluminação, luz e sombra e tal. Então tudo isso com o tempo e com estudo sobre essa parte vocês aprendem. E é o que eu estou fazendo o mesmo que a boca, eu estou usando o pincel com um efeito macio para dar esse degradê na iluminação. Ok, agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pôr luz no rosto do Bimo, fazer uma iluminação ali no rosto dele. E como é que a gente vai fazer isso? Vamos criar uma camada em cima de tudo, em cima da line art, e vamos pegar uma cor clara e jogar por cima. E aí a gente vai riscar com um pincel macio. E vamos colocar aqui um efeito de camada. Deixa eu olhar. Esse daqui, luz linear. Bom, aí a gente pode pegar a borracha, colocar aqui a borracha macia, aumentar e ir apagando um pouco o desenho, tipo, ao redor, para dar um efeito de que ele está iluminando mesmo e não ficar um efeito tão forte que cubra o rosto do Bimo. Assim. Acho que mais ou menos assim. Fica com a aparência mais de luz. E vocês podem fazer a mesma coisa aqui na parte do meio. Tipo, no arco-íris também, por exemplo. Vocês colocam a iluminação aqui e tal, com o mesmo efeito. E acho que vai ficar bem interessante. Deixa eu criar uma nova camada para colocar esse efeito. Eu vou em luz linear. Luz linear. Ok. E eu adiciono aqui a iluminação que eu quero, a quantidade de luz. Acho que assim tá bom. E eu posso apertar aqui o Ctrl U para mudar e ver qual iluminação fica melhor. Tipo, gostei dessa. Acho que essa aqui ficou boa. E aí eu coloco. Por que eu mudei de camada? Porque se eu tivesse deixado a mesma camada que o Bimo, eu ia ter que usar a ferramenta de seleção para mudar a cor da luz. E aí, caso eu fosse mudar sem usar a ferramenta de seleção, eu ia mudar também do rosto do Bimo. Então eu queria uma cor diferente. E é tão tal que agora eu estou mudando, ó. Eu estou fazendo o teste, vendo qual cor fica melhor. Acho que esse aqui. E agora é mais ou menos isso. Colocar também um efeito esfumaçado aqui no rosto do Finn, para não ficar aquele negócio duro, né? Aquele traço forte, que eu acho que fica mais bonitinho assim. Tô com mais impressão de que tem uma iluminação mesmo no rosto dele. E agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vem aqui na ferramenta de degradê e vai selecionar a primeira cor que a gente quer, né? Que é essa cor aqui. Deixa eu ver... Eu quero um rosa, vai. Aí a gente seleciona e solta. Não esqueçam de colocar a camada em cima de todas as outras. E aí você vem e coloca um efeito. Tipo, tem vários efeitos, porém eu quero um efeito de luz. Então eu vou colocar aqui um divisão, que acho que fica bom. Apertando a ferramenta Ctrl U, a gente, como eu já expliquei, muda a cor. Então eu faço várias vezes isso durante o desenho. Eu vou mudando e mudando a cor do desenho e tal, pra ver qual fica melhor. Ok, então agora eu vou colocar um efeito de luz aqui nesse nome, amor. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou apertar Ctrl I para inverter a cor, que eu acho que um branco vai ficar melhor. Eu vou usando o Ctrl ou Shift, eu vou duplicar essa camada e eu vou aplicar um efeito. Vou vir em efeito e vou
colocar desfoque e desfoque Gaussian. E eu vou aumentar esse efeito, colocar uns 30 e pouco. E vou aplicar. Que aí eu vou dar esse efeito de iluminação no desenho. E eu posso vir aqui em efeito de camada também e colocar outro efeito de iluminação. Que aí fica bem bacana, eu acho. E para finalizar o desenho, o que eu gosto de fazer é vir nesses gradientes pré-definidos do Photoshop. E eu venho e jogo ele por cima. A camada, eu sempre coloco ela por cima de todas as outras. E venho e aplico esses filtros de camada para fazer uma mesclagem de todas as cores do desenho, que eu acho que dá um toque bem melhor, sabe, no desenho, no resultado final, e eu utilizo bastante. Aí se eu apertar Ctrl U eu posso mudar a tonalidade e tal, e eu posso ver qual eu acho que fica melhor no desenho. E é mais ou menos isso. Eu gosto de usar vários e vários filtros no final, para dar finalização no desenho. Eu acho que fica bem bacana. Você tem que saber utilizar eles. Tipo, alguns vão estragar o desenho, outros vão adicionar. Então tem que saber utilizar direitinho e colocar da forma certa para dar um efeito bacana. Então vocês vão fazendo isso com testes e mais testes em cima do desenho, até vocês alcançarem o resultado que vocês querem e tal. Eu, por exemplo, fico horas e horas mexendo nessas partes. Creio eu que é a parte que mais demora de fazer do vídeo. Então é mais ou menos isso que eu faço no meu desenho. Às vezes eu inverto as camadas para ver se tem alguma mudança e tal, ver qual fica melhor. E assim por diante, vou colocando e aplicando filtros e mais filtros. E outra coisa, para finalizar, que eu gosto de fazer no desenho final, tipo, para dar um efeito bacana, eu vou e crio uma camada em cima de todas as outras. Tipo, aqui crio uma camada e eu aperto Ctrl Shift E, que ele pega todas as camadas visíveis e junta em uma só. E aí o que eu vou fazer? Eu clico 2 vezes em cima dessa camada e ela vai abrir isso aqui pra mim. Eu vou desmarcar essa opção. E aí o que vai acontecer? Quando eu mexer, aperta V, a ferramenta de seleção, e quando eu mover eu vou aplicar aquele efeito de glitch no desenho. Então, ó, se vocês verem, ó, eu tiro uma cor e fica outra. E aí isso gera um efeito bacana de glitch no desenho. Aí eu só posiciono certinho da forma que eu quero. Deixa eu dar um zoom aqui para ver qual fica melhor. E bom, é mais ou menos isso que eu faço nos meus desenhos, né? Tipo, é o básico do básico e tal que eu utilizo. Tem muitas outras coisas que eu faço nos meus desenhos que é bem mais demorado e mais avançado e tal. Mas eu trouxe aqui o básico para vocês que querem começar a desenhar no digital e tem dificuldade e tal. Dá para fazer utilizando apenas o mouse. Pra galera aí que tem essa vontade, esse interesse de começar a fazer. E apenas utilizando o mouse vocês conseguem sim fazer o mesmo desenho que eu fiz. E com base nisso vocês podem aí começar a treinar e me mandar no Insta também, caso vocês tenham interesse em receber dicas. Meu Instagram tá aí na descrição. Vocês podem mandar o desenho de vocês, que vocês fizerem lá pra mim. Eu vou avaliar e dizer o que eu acho, que ficou bom, que não ficou. Compartilha pra galera esse vídeo pra eles verem o desenho e tal.
e aprenderem também, para as pessoas que têm interesse. E eu espero ter ajudado vocês, espero que vocês tenham aprendido a usar o básico do Photoshop, a fazer um pouco do que eu faço, ou pelo menos fazer do seu modo. E é isso, então fiquem com Deus, tenham uma boa vida, passem álcool em gel nas mãos, fiquem em casa e cuidado com o coronavírus. E é mais ou menos isso, galera, tamo junto, fiquem com Deus, é nóis.